Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. E como sempre, nós trazemos aqui temas que realmente nos edificam espiritualmente. É o nosso objetivo que a Bíblia seja cavada, conhecida, que a Bíblia seja explorada. É nosso objetivo também que haja curiosidade da sua parte em relação às Sagradas Escrituras, porque afinal de contas, o verbo do nosso Pai Celestial é o nosso alimento diário. Por isso, você está no sítio certo, na hora certa, você está ligado à Mega TV, com certeza que pode ser parceiro deste programa, anunciando os seus produtos, fazendo merchandising através do programa O Verbo. Se você realmente se identifica com aquilo que nós temos feito, entre em contato com as nossas linhas comerciais, entre em contato com o reverendo JC Maloa através do Facebook ou do Instagram e procure saber como é que pode, através do programa O Verbo, através do reverendo, anunciar o seu produto e assim se tornar parceiro desta maravilhosa obra que tem que ver com o anúncio do Evangelho do nosso Deus Pai Celestial. Ademais, é através desta interação que nós fazemos que nós podemos crescer, nós podemos levar este programa ainda a mais pessoas. E você é, com certeza, o nosso parceiro estratégico, como aquele que assiste os nossos programas, divulga os nossos conteúdos e partilha os nossos vídeos, quer no Facebook ou mesmo através de outras plataformas que lhes são convenientes. Posto isto, nós vamos àquilo que é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre água e azeite. Nós temos este título assim, muito cru, muito frontal, água e azeite. Decidimos não meter nenhum condimento ao tópico que nós vamos debater hoje, porque estamos aqui com uma teóloga, temos aqui a pastora Isaura Guila, que irá nos ajudar a entender estes dois elementos à luz da Bíblia. Pastora Guila, seja bem-vindo ao programa O Verbo. Muito obrigado pela oportunidade e quero saudar os nossos telespectadores, aqueles que nos escutam através de outras plataformas e dizer que é uma grande bênção poder estar aqui para partilhar o pouco de entendimento que nós temos das Escrituras. E o tema é sugestivo e quero agradecer pela oportunidade e que tenhamos um bom tempo de aprendizado na presença do nosso Deus. Bom, a pastora praticamente é uma residente aqui em casa, né? É alguém que a gente conta para debater assuntos complexos da casa, mas antes mesmo de nós entrarmos para o assunto, nós gostaríamos de felicitá-la pelo seu aniversário. Estamos muito felizes por mais um ano de vida que Deus a concede e também por nos dar a oportunidade de beber do manancial, de tudo aquilo que colocou em si. A nossa oração é que, no mínimo dos mínimos, possamos contar consigo no programa O Verbo até a idade de Moisés, até os 120 anos, no mínimo, que esteja a subir a montanha conosco. Muito obrigada pelas felicitações e quero louvar a Deus por entrar numa etapa muito especial, uma idade já que se considera de uma pessoa adulta. Embora eu não sinta isso, eu ainda me sinto jovem e não acredito que tenho os anos que tenho, mas é uma bênção. Muito obrigado. Amém, amém. Louvado é o nosso Pai e Deus Celestial. Amém. Vamos falar de água. De água. Temos água e azeite. Vamos tentar, de forma estratégica, começar primeiro por água. Sim. E eu vou trazer aqui Gênesis capítulo 1. Sim. Capítulo 1 de Gênesis, caro telespectador. Se você já tem a sua Bíblia aí consigo, você já tem a sua caneta consigo, vamos lá, Gênesis capítulo 1, eu vou ler versículo 1. A Bíblia diz, ensina:
No princípio, porém, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E a Bíblia vai e continua discorrendo sobre a criação. Quando entramos para o versículo 20, a Bíblia diz, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres vivos, ou seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Quando nós fazemos uma exegese do Gênesis capítulo 1, nós percebemos que há uma grande importância da água no que tange a criação de todo o planeta. Sem queremos aqui discutir, por exemplo, a questão do Gênesis capítulo, versículo 1 para o versículo 2, a teoria do gap, se tem a ver com a criação ou com o renovo. Outro dia a gente vai falar sobre isso. Mas nós entendemos muito bem aqui que a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sobre as águas, sim. E foi das águas que Deus ele faz esta expansão da terra, ou a separação da parte seca e a parte molhada da terra. Temos ali a constituição do planeta como nós conhecemos. E quando vamos para o versículo 20, nós apercebemos que também das águas saem os seres marinhos. E podemos depreender também daqui que há uma espécie de simbiose entre estes seres que saem e depois vão povoando, até buscando um bocadinho aquilo que a ciência diz, que toda a criação tem a sua base as águas. Então nós podemos entender aqui que há uma grande importância das águas no que tange ao contexto da criação. Mas entendemos também que em todo o sistema bíblico as águas também vão desempenhando outras funções e outras tarefas preponderantes, até porque o mundo foi criado e, entre aspas, recriado outra vez depois do dilúvio. E este dilúvio foi com base nas águas. Pastora, o que é que nós podemos dizer sobre as águas no contexto do Antigo Testamento? No contexto do Antigo Testamento, podemos dizer que a água constitui um elemento muito importante, tanto para a criação como para a vida. E é por isso que se disse que sem água não há vida. Então, a água é um elemento importante. E o reverendo mencionou algo muito importante quando fala da recriação da terra depois do dilúvio. Quer dizer, nós podemos entender que a água, Deus sempre usou água para começar nova etapa no processo do desenvolvimento do próprio universo. Sim. Então, a água é um elemento muito essencial. Amém. Mas, pastora, quando nós falamos de água e Bíblia, quando nós entramos na água e Bíblia, nós observamos que a água, além de ser este elemento primordial para a sobrevivência do homem, um elemento que costuma-se dizer sem água não há vida, não é? Ela também desempenha um papel importante no contexto simbólico da relação que o povo de Deus tem com ele. Como é que nós podemos explicar isso? Se alguém, por exemplo, chega e pergunta à pastora o que a água simboliza em termos espirituais no Antigo Testamento? No Antigo Testamento nós encontramos a água no contexto das cerimônias de purificação, por exemplo, da lei cerimonial, da purificação, onde para o povo se encontrar com Deus tinha que passar por um processo de lavagem. Certo.
tanto do corpo como do vestuário. Certo. Então, no Antigo Testamento, a água tinha uma ação purificadora. Lavagem do corpo. Antes do encontro com Deus, o povo precisava santificar-se, purificar-se, através da lavagem do corpo e das vestes. Certo. Quando nós lemos em Êxodo, capítulo 19, versículo 10, Deus manda Moisés... Posso ler? Sim. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Antes de ir ao encontro de Deus para receber a lei, Certo. era preciso lavar, era preciso purificar-se, era preciso santificar-se. Para chegar à presença de Deus, era preciso não estarem imundos. E não, nós vemos também, não só isso, antes da consagração dos sacerdotes. Era preciso que eles passassem por um processo de lavagem do corpo. E podemos também ler em Êxodo, capítulo 29, versículo 4. Êxodo 29, 4. A Bíblia diz: e ensina. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão de túnica de sobrepeles, de estola sacerdotal, de peitoral, e o cingirás com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Sim, então, antes da consagração, os sacerdotes deviam passar por este processo de lavagem, certo, para se purificar. Então, era uma purificação cerimonial. E podemos ver em outros tantos versículos que a Bíblia tem, certo, sobre a importância da água para a purificação no Velho Testamento. Sim. Onde os nazireus também, após fazerem o voto, deviam entrar por este processo de purificação. Onde é que podemos encontrar isso? Gostaria de puxar para o Novo Testamento. Ok. Naquele episódio de Paulo, Atos capítulo 21, Atos 21. versículo 24 a 26. Atos 21, versículo 24 a 26. A Bíblia diz e ensina. Eu já estou lá. Toma-o, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Sim, então aqui Paulo estava sendo julgado como quem é contra a lei, como um subversivo, exatamente, como alguém que estava a infringir as leis. Então, quando ele chega nesse... Tem um grupo que fez voto, que já terminou seu voto. Então, Paulo, santifica-te com eles, junta-se a eles para o povo perceber que Paulo não é contra a lei, mas é obediente à lei. Porque estes viviam ainda debaixo da lei que obrigava que a pessoa, depois do voto, devia entrar por um processo de purificação e um processo de lavagem, e que até incluía o cortar o cabelo. Porque os nazireus tinham essa questão de não passar navalha sobre
a sua cabeça. Sim. Mas depois do voto, então eles voltavam a uma vida normal. Então, Cumpridos os dias cumprido do os voto, dias do voto, então eles ele tinha que já entrar tinham por que- um processo de purificação e tinham que passar pela lavagem do corpo e pela limpeza toda. mas só para entender aqui uma questão. O Paulo não era nazireu, Paulo não era nazireu, mas ele entrou mas no ele grupo dos entrou que estavam... no grupo para fazer fé de que ele não está contra a lei. Ok. Não está contra a lei. Ele não tinha feito aquele voto. Ok. Ele não era nazireu, mas ele queria dar provas de que ele não está contra a lei, que estava sendo julgado injustamente. Mas também isso foi uma tentativa de despistar aqueles que condenavam a Paulo. Não que Paulo tivesse necessidade de fazê-lo, porque ele tinha um entendimento de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já era suficiente para purificá-lo. Ok. Mas para os homens era imperativo que ele fizesse para aqueles que não criam, aqueles que não tinham entendimento do alcance da morte expiatória de Jesus. Ok. Bom, talvez para contextualizá-lo, você que acabou de entrar, de se conectar à Mega televisão ou que esteja se conectando agora através das nossas redes sociais, quer da Mega ou quer do Reverendo J.C. Maloa, nós estamos aqui a falar hoje sobre água e azeite e decidimos contextualizar primeiro a questão da água no que tange ao Antigo Testamento e nós fomos claros o suficiente, quero acreditar que fomos claros o suficiente até aqui, em explicar que no Antigo Testamento, além da questão da importância da água como elemento de sobrevivência e de criação do próprio homem, é sabido que o homem ele é essencialmente feito de água, ele é água, toda a sua composição à volta da água. Este elemento também é importante ou era importante para questões que têm que ver com a purificação. Portanto, os elementos ou a purificação no tabernáculo, nos tabernáculos ou no templo do Antigo Testamento levavam na questão da água a algo primordial. Era primordial, sim. Tanto que mesmo os utensílios, os objetos tinham que ser lavados com água. Sim. Mas também entendemos que a água também tinha um papel muito importante na lavagem do próprio homem, no processo ou no cumprimento dos processos de purificação. De purificação. Foi o que acabou. E eu também posso lhe referir a Números, capítulo 6. Números. O livro de Números, capítulo 6, versículos 9 a 20. Números 6. Versículo 9. A Bíblia diz assim: se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. Continuando. Sim. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores porque ficou contaminado durante a sua separação. 12. Continuando. Continua. Este é o ritual do nazireu quando terminar o período da sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado,
Um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento. Bolos feitos da melhor farinha amassada, com azeite e pães finos juntados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e oferta derramada. Versículo 18. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará a cabeça que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar a cabeça para sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirado do cesto, ambos sem fermento. 20. O sacerdote se moverá perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto que do nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual de nazireu. Então, o que é que esse texto nos fala? Nos fala do ritual, mas que envolve a lavagem. Certo. Tinha que fazer não só o banho, também esse todo o ritual de oferta, de rapar o cabelo. E Paulo teve que entrar para fazer fé de que ele cumpria a lei. Certo. Se nós formos analisar algumas escrituras, nós encontramos, por exemplo, que a questão da água também é tida como purificação de lavagens, ou melhor, usava-se para a lavagem de purificação daqueles que eram considerados impuros. Sim. Ainda no contexto do Antigo Testamento, a água como elemento de lavagem do indivíduo impuro, poderia ou tinha algum poder para também lavar os pecados? O que nós encontramos na Bíblia é que os indivíduos considerados cerimonialmente impuros, sim, eles tinham que passar pelo processo de lavagem. Esse processo levava ao perdão do pecado ou era parte de um conjunto de processos para... É um conjunto de processos, porque além do banho, eles tinham que oferecer animais para a expiação de pecados. Os leprosos tinham que passar pelo processo de banho e depois oferecer os animais para a expiação do seu pecado. Certo. Há uma coisa interessante quando faz essa pergunta em relação a se essa lavagem ela podia remover o pecado. Até porque alguns escritos também dizem que já no Antigo Testamento alguns rituais de batismo eram feitos. E nós nos apercebemos também um pouco da importância dos tanques de purificação, os tanques batismais, como algumas pessoas vão querer dizer, quando a Bíblia trata desse assunto no livro de João, capítulo 5, sobre o tanque de Betesda, na verdade. Por isso, esta questão, né? Será que ela tinha um poder sobre esta purificação de pecados? Agora, eu queria lhe propor a leitura em Jó, capítulo 9, versículos 30 e 31. Para falar da insuficiência da água para a purificação espiritual. Porque pecado é algo que mexe com o espiritual. O pecado é algo que nos separa de Deus. Muito bem. E será que a água tem esse poder de limpar o pecado de forma efetiva, a ponto de nós pensarmos que estamos devidamente limpos e podemos ir à presença de Deus? Jó tem outra opinião. E nós até já estamos aqui a fazer uma ponte para a questão da água no Novo Testamento. Exatamente. Porque acho que já esgotamos a questão do Antigo Testamento, a água como o Antigo Testamento.
Isto é muito importante, sim, que a gente entenda, porque temos assistido que nesta nova aliança, porque nós estamos na nova aliança, algumas simbologias que não são biblicamente ou no Novo Testamento contextualizadas e enquadradas, tem que ver mesmo com esta questão de purificação e é trazido para os dias de hoje. Assisti há alguns meses atrás, como estamos na globalização, as pessoas fazem as coisas e colocam em rede para o consumo público, né? E eu estava a assistir uma congregação que estava a introduzir os seus fiéis num tanque, num processo e num ritual de purificação. E é por isso que esta pergunta é um pouco, vamos lá assim dizer, não somente provocativa, mas também didática, que é para limarmos esta questão. Será que eu posso pegar a água, fazer uma oração de purificação sobre essa água e atirar sobre alguém, e essa água irá ter algum poder sobre a questão de pecado e de purificação nesta nova aliança? Mas antes de lermos mesmo Jó capítulo 9, vamos deixar esta curiosidade para ser respondida na segunda parte do nosso programa, caro telespectador. Hoje estamos a falar sobre água e azeite. Na verdade, tem muitos outros elementos que a Bíblia trata que nós podemos aqui explorar. Não podemos fazê-lo todos num único dia, os tópicos são muitos, recebemos muita sugestão daqueles que nos acompanham, mas queremos que você saia clarificado aqui sobre estes dois elementos ao menos. Se conseguirmos já atingir este objetivo, sairemos daqui abençoados. Fique conosco e vamos a um pequeno intervalo. Mega TV, voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes, extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Olá, gosta de música? Sobretudo música antiga. Temos um encontro marcado todos os domingos, pontualmente às 17. Eu, Manuel Matzinho, estarei aqui a trazer-vos grandes momentos de nostalgia. Tirar-vos uma coleção tão grande. Portanto, fique ligado ao programa Caixa do Tempo, aqui na Mega TV. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Olá, seja bem-vindo à Mega TV. Eu sou Nelson Singa, apresentador do programa Business Inside. Todos os sábados, a partir das 19 horas até as 20, passamos na sua casa para apresentar o programa Business Inside, onde nós falamos de negócio, empreendedorismo, finanças e liderança. Esteja ligado ao nosso programa através do canal TV Cabo Posição 13 e também das nossas plataformas digitais YouTube, Instagram e Facebook. Até lá! Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo,
Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. A cada final da tarde, no programa Ponto a Ponto, nós discutimos de forma clara, objetiva e direta e, acima de tudo, construtiva sobre os temas que refletem a nossa sociedade. O projeto vai beneficiar E, acima de tudo, trazer informação credível e muito recente. Isso não se vende a terra. do ponto de vista do ordenamento territorial. É o titular daquele espaço. Comigo, Nelson Stoy, segundas, quartas e sextas-feiras, aqui na Mega TV, quando consigo, como meu convidado especial. Até já! Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Hoje estamos a falar sobre água e azeite. Vocês são os nossos convidados de honra, vocês que seguem a Mega Televisão e particularmente você que não perde todas as terças e quintas-feiras o programa O Verbo. Que a bênção esteja consigo e com a sua casa, que o Espírito de Deus esteja lhe alimentando através da palavra e que este programa possa realmente ser mais uma vez uma bênção para si e para a sua casa. Mãe, estávamos mesmo no livro de Jó, capítulo 9, versículo 30 e 31. Sim. Estamos em Jó, capítulo 9, 30 e 31, vamos fazer a leitura. Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo para que até as minhas roupas me detestassem. Posso ler isso aqui em João Ferreira de Almeida? Sim. João 9 diz assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Sim. Isso para dizer que o lavar o corpo não purifica o homem. Não tem o alcance espiritual de limpar o pecado. Lavagem do corpo é mais cerimonial. Certo. É uma cerimônia, é um ritual. Okay. O lavar o corpo sem observar um arrependimento genuíno e apresentar-se diante de Deus não purifica ninguém. Bom, isso leva-nos para a questão do batismo. Sim. Romanos capítulo 6, a Bíblia diz que o batismo é a participação na morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Sim. E nós sabemos que a palavra batismo, do grego original, significa submergir, mergulhar. Portanto, para você que está aí em casa e pensa que batismo, a palavra batismo é uma palavra religiosa, não é uma palavra religiosa. Batismo é mesmo mergulhar. Se alguém vier um copo de água e molhar a minha cabeça, não está a batizar-me. Para que haja batismo é necessário que haja imersão. Batismo. Esta imersão, este batismo, alguém que foi batizado, foi mergulhado, foi lavado, quando ele sai do batismo, está salvo. O batismo é uma declaração pública de uma decisão que o ser humano toma depois de se arrepender dos seus pecados e perceber que precisa da salvação em Cristo Jesus. Aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e depois disso, depois de aprender como se vive debaixo da liderança de Cristo, então ele toma a decisão de fazer uma declaração pública. Certo.
o ato do batismo de per si não resolve o problema da salvação. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 10, versículo 9, é um texto sobejamente conhecido. A saber, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. E não, nós somos salvos quando entendemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Maravilha. Quando nós confessamos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. Mas essa confissão não é algo que só sai da boca. Temos que crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, nós somos salvos. Então, o batismo não salva ninguém. É por isso que nós vemos muitas pessoas que têm um certo comportamento até a altura do batismo. E depois de se batizar, ele diz, já estou livre, posso fazer o que eu quiser, posso viver a minha vida, posso voltar a fazer as coisas que eu fazia, porque eu já estou salvo. O batismo não salva ninguém. Até porque tem que ver mesmo esta simbiose que diz aquilo que a gente confessa com a boca, mas também a crença do nosso coração. Às vezes a gente fica na confissão. Eu vou confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e pronto, já está. Muitas vezes nós vemos isso ocorre, por exemplo, quando fazemos cultos ao ar livre. Muitas pessoas vêm, quem quer aceitar Jesus eles vão lá, aceitam, mas algum tempo depois já se afastaram porque não creram. Certo. Faltou esse elemento de crer, fé e estarem dispostos a andar debaixo da obediência a Deus. Certo. Talvez agora, como já entramos no Antigo Testamento, já percebemos essa questão da água vis-à-vis o batismo. O que está a dizer que o batismo não é um símbolo de salvação em si, mas o batismo salva. Mas não é um símbolo de salvação. Não é símbolo de salvação, é a expressão de uma decisão que eu tomei e que eu digo publicamente que eu agora sou de Cristo. É um testemunho de algo que já se formou dentro de mim. Certo. E essa coisa me impele a cumprir com este mandamento de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Significa que eu até posso ter uma fé, mas eu costumo falar com pessoas que dizem, eu ainda não estou preparado para o batismo. Ainda não estou preparado. Por quê? Porque ainda não se entregou completamente. Ainda tem pendentes por resolver. Então, ainda não pode confessar porque ainda não tem certeza. Então, não posso fazer uma declaração pública e depois desviar-me. Essa pessoa ainda não tem certeza da salvação. Ok. Até porque Pedro, quando pregava no dia de Pentecostes e perguntaram-lhe o que é que devemos fazer, irmãos, Pedro disse, arrependam-se. Ele colocou arrependimento primeiro sim. Arrependam-se e cada um de vós seja batizado para... Exatamente, em nome do Senhor, para o perdão dos pecados, remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas uma escritura também muito interessante que eu gostaria que nos ajudasse aqui, se calhar para fecharmos o assunto de água e movermos para o assunto do azeite, está em João capítulo 4. Porque ali é uma abordagem muito interessante da mulher samaritana vis-à-vis Jesus. Até podemos ler um pouco aqui só para o telespectador ficar por dentro do que nós estamos aqui a dizer. Eu vou usar esta outra Bíblia que é um bocadinho a Nova Versão Internacional, que é um pouco mais
Se nós lermos aqui no João capítulo 4, vou começar do versículo 10, a conversa que Jesus Cristo tem com a mulher samaritana, Jesus lhe responde: se você conhecesse o dom de Deus quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E continuando disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo, porque a mulher estava ali diante do poço e Jesus Cristo tinha lhe pedido a água. Versículo 12: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. E quando nós vamos a João capítulo 7, vou subir um bocadinho aqui para o versículo 38. Começa de 37. Começar de 37, não é? João 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A mesma coisa tinha dito lá do outro lado. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nós também podemos aqui observar através das escrituras que nós lemos, que se nós formos para o livro de Efésios capítulo 5, versículo 6, nós já estamos a ver aqui nesta que a água tem esta simbologia do Espírito, mas se nós lermos Efésios 5, versículo 26, se encontrar primeiro, convido-lhe a ler. Versículo 26. Versículo 26, eu já encontrei, mas pode ler. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ok, para santificá-la, purificando. Já estamos a entrar para aquela questão da purificação, que nós vimos no Antigo Testamento. Da purificação. Purificando-a pela lavagem de água, mediante a palavra. Então eu pude ver nas pesquisas que eu estava a fazer aqui que a água ela tem estas duas simbologias. Por um lado, a representação do Espírito, como vimos lá em João, e por outro lado a palavra, ela também é tida aqui como água. É possível nós encontrarmos água em outro contexto além deste na Bíblia? Esta é a primeira questão. E a outra questão que eu gostaria de colocá-la é água como elemento de cura. Há alguma possibilidade de nós termos na Bíblia ou de nós usarmos através das Sagradas Escrituras a água como um elemento ou um veículo para a cura, no sentido de eu falar com os telespectadores aí em casa para pegarem um copo d'água, colocarem frente ao seu televisor e eu fazer uma oração aqui para essa água e eles beberem dessa água e ficarem curados, ou então se deslocarem à congregação da pastora Isaura e lá terem acesso a uma determinada água da qual elas possam beber dessa água para a cura das suas enfermidades? Na Bíblia não encontramos essa figura e esta é uma situação que de facto ocorre, mas na Bíblia o que nós encontramos é água viva, água que purifica, mas que essa água simboliza o Espírito e simboliza a palavra. Quando Jesus falava com a mulher samaritana, não estava a propor-lhe tirar água do poço, fazer alguma oração ou uma prece
para dar à mulher samaritana beber e resolver o seu problema. Estava a falar de uma transformação através do Espírito que teria este efeito. E no versículo 38 fala-se de água viva. Eu olho para a água viva como um rio. A água de um rio é uma água que expele tudo aquilo que não pertence ao ambiente. E se alguém atirou, mesmo que seja um bloco de cimento, porque não é daquele rio, as águas do rio vão empurrar aquele bloco de cimento e vai sair de cá para fora porque não pertence ao ambiente. Okay. É um pau, é alguém que morreu lá. O rio lava. Então, quando Jesus está a falar de rios de água viva, está a falar de uma água purificadora, que é essa água que vai fazer com que eu deteste aquilo que não agrada a Deus. Não é esta água. Não é essa água do copo. Jó. Não é essa água. Jó disse, mas também Jeremias 2:22 também fala sobre a incapacidade da água poder lavar o pecado e ter um alcance espiritual. A água que nós bebemos. Essa está em Jeremias, não é? Jeremias 2:22. Por acaso de Jeremias, eu estava lembrando, antes de ir ao 22, eu estava lembrando do 13. Do 13. Que diz assim, estamos a falar da água viva, não é? Jeremias 2:13, ela diz assim, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Yes. O meu povo abandonou a mim, a Deus, a fonte de água viva. Quer dizer, não é a água, esta aqui que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia, caro telespectador, isto é profundo, o Espírito de Deus é bom. Isto é muito profundo, que você aí anote, Jeremias 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva. Deus, estamos a falar da figura de Deus aqui, não estamos a falar de água de Israel, não estamos a falar de água do Rio Jordão, não estamos a falar da água da Namarracha, não estamos a falar aqui de água de seja lá onde for, estamos a falar de água viva. Depois diz assim, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. É exatamente isto que está a acontecer. Estamos a cavar as nossas próprias cisternas e querer fazer esta purificação, esta lavagem de água, quando não é aquilo que a Bíblia plasma. Sim, senhora. Jeremias 2, quando era o versículo 22, ela diz, mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Não é a água, não é a água do copo, não é a água do batistério, não é a água do rio Talo ou de um outro lugar que tem o poder de purificar. Sim, senhora. Então, se estiver com sede, sim, senhora, ponha água no copo e beba para saciar a sua sede física. Uma necessidade que tem. Mas, pastora, alguém em casa deve estar a dizer, mas sabe, eu um dia estava a sentir uma dor de estômago e tal, e fui buscar aquela água me curou, melhorou. Sabe, é uma questão. O que vocês estão a dizer aí, para mim, não se enquadra, porque eu, quando bebi aquela água, a água teve resultado. É preciso pensarmos e refletirmos sobre essa questão de eu bebi água e... Estamos a estragar negócios da água aqui, porque sabe que há muita gente que vende água. Sim, vende-se água. Vende-se água na igreja. Mas eu não me admiro. Há dois versículos que eu gostaria que lesse, Mateus capítulo 7.
versículos 22 e 23. Mateus 7, 22, 23. Sim. Exatamente. Sempre que, mas como é que ficamos esta questão da... Mas é Bíblia, não é? É verbo. Estamos a falar sobre Bíblia. Estamos a falar aqui. da palavra de Deus. Não são suas ideias. Não. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em Teu nome nos expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, isso para dizer que não importa isso que você possa chamar de milagre, que eu fui curado por isso e aquilo. Se está fora daquilo que a palavra de Deus diz, provavelmente seja algo que caia nos milagres que não são divinos. Que seja uma imitação daquilo que Jesus pode fazer e por isso tem esse poder de enganar a muitos. Portanto, isso que acabou de dizer, caro telespectador, o que está a ser dito aqui é que você até pode realmente ficar curado, porque você bebeu de uma certa água ou alguma coisa que lhe deram, algum amuleto que levou e consumiu, mas isso não significa que essa operação venha da parte de Deus. Agora cabe a si julgar se pretende que Deus opere na sua vida ou que operações estranhas aconteçam na sua vida. O que vai acontecer aí é que, de acordo a Mateus 7, 22, 23, até podemos começar de 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O que vai acontecer aí é que as portas do reino não lhe serão abertas, precisamente porque, como nós vimos no livro de Jeremias, você foi cavar uma cisterna fora daquela que a Bíblia anuncia, que é a água viva. Exatamente. A água viva é uma água que satisfaz toda a necessidade, conforme nós vimos em João 7, 37 e 38. Exato. Essa água resolve tudo aquilo que é preocupação do homem. Eu acho que se nós ficássemos na água, só a água era suficiente para fazermos este tema. Sim. Mas eu acho que essa preocupação já deve estar... mas há um aspecto muito interessante em João também. Veja só que parece que não acaba as ideias, depois fluem. Quero cortar, mas volto. Que se nós, em João 4, versículo 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isto quando a mulher samaritana, insistia na questão da água do poço. Então Deus nos leva ali a uma reflexão sobre a importância de uma adoração espiritual. Alheia ao elemento água que estava sendo levado ali. E ao elemento local. Sim. Isso é muito Jesus importante, disse que chegará a hora que nem neste monte, nem naquele. Então, não é o lugar aqui. Não é a água, não é nenhum elemento que operacionaliza a fé, que tem efeito e toca o coração de Deus. Maravilha. Pastor, vamos entrar para o azeite. Vamos entrar para o azeite. Se tivermos perguntas de insistência, colocam no nosso Facebook, nós podemos depois fazer um outro programa somente para a questão de água. Creio que até aqui nós estamos esgotados. Mas antes de entrarmos para o azeite, podemos tirar um intervalo, pois não? Podemos. Então fique aí ligado, nós vamos entrar para o azeite na terceira parte do programa e com certeza que você vai ser abençoado. Até já. Mega TV, voltamos já. Olá pessoal, a Mega TV tem uma boa nova para si. Top Gospel. Um concurso de música gospel que visa promover todos os fazedores da música gospel nacional. Para participar, envie seu vídeo em alta resolução para o nosso e-mail pedrogensilêncio@megatv.co.mz. Top Gospel, revolucionando o futuro da música gospel. Pensa bem na cena que estás a dizer. Não nos julgues por nós sermos crentes.
Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia. Inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Será que posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar o outro diante de uma sinalização? Como faço uma correta interpretação? E os peões? Quais são os seus deveres e direitos? Tudo isso e muito mais aqui na Mega TV, o programa A Condução nas terças e quintas-feiras. Sou Elton Felton e juntos vamos viajar em uma condução segura. De segunda a sexta-feira, às 19 horas, o Mega News, principal serviço noticioso da Mega TV. Notícias nacionais e internacionais. Com o Gabal Cuna, conto consigo. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. A primeira parte nós tivemos a discorrer sobre a questão da água e foi intenso, aprendemos, deu para aqui para buscarmos alguns elementos muito importantes na interpretação do significado e da simbologia da água na Bíblia. Mas agora nós vamos tratar sobre o azeite. O que é que nós temos a dizer sobre o azeite, pastora? Sobre o azeite, dizer que o azeite é um elemento muito importante. Quando nós olhamos para as escrituras, o azeite aparece como combustível para as lâmpadas, o azeite aparece como para unção, e também o azeite aparece de forma figurada, onde este azeite era usado no Antigo Testamento para ungir reis, para ungir profetas, por aí fora, para ungir os sacerdotes. Então, o azeite tornou-se muito importante, um elemento muito importante. E para abreviar, o azeite servia para representar a separação de um elemento para um serviço específico a Deus. Certo. Sendo ele o rei, sendo ele sacerdote, sendo ele um profeta. Não, ele tinha que ser separado. Okay. E este era símbolo da separação, símbolo de que esta pessoa é exclusivamente consagrada à obra de Deus. Então, o azeite de unção, Deus até fez questão de dar a fórmula do óleo de unção. Okay. E às vezes, quando nós vemos o abuso do óleo de unção, perguntamos, mas que óleo é este? Será que este obedece à fórmula que nós encontramos? Isto está em Êxodo, não é? Êxodo capítulo 30. Eu acho que é importante a gente ler isto. Sim. E talvez deixar aqui um pouco claro o que a pastora está a dizer, é que algumas coisas nós podemos até perceber, mas aquele
Asa que não está assim muito abalizado nas Sagradas Escrituras, pode apanhar as coisas muito de leve. O que a pastora está a dizer é que o azeite realmente era um elemento importante no Antigo Testamento, era usado para purificação, lavagem de utensílios que eram levados para o tabernáculo, para o templo de oração. Mas também havia um outro azeite, e este azeite é conhecido por óleo de unção, é conhecido como óleo de unção, que tinha uma fórmula específica. Este era o óleo que era usado para ungir. Ele tinha uma fórmula específica, este é em Êxodo 30, versículo 22. E é o que nós vamos ler sobre como é que era preparado. Diz assim: em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia com base no peso padrão do santuário e 1 galão de azeite de oliva. E este azeite de oliva era extra virgem. É importante aqui explicar que era um azeite, a primeira coleta da prensa do azeite, a extra virgem, a primeira, era essa que tinha que ser usada aqui nesta mistura. Não era somente azeite, de pegar azeite das oliveiras e usar, tinha que misturar com estas coisas todas. Eu estou no versículo 25. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será óleo sagrado para as unções. Quer dizer, este tinha um cheiro perfumado. Você sentia, era um cheiro muito forte. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. 29. Continua? Continua? Vamos. 30. Unja Arão os seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdote. Digo aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do seu povo. Amém. Então, esta era a fórmula para preparar o óleo de unção. O óleo de unção. Então, muitas vezes nós, quando olhamos e verificamos o abuso do uso de óleo... Eu posso lhe garantir que esses óleos que andam por aí não têm esta fórmula. Se não tem essa fórmula, então trata-se de outra coisa. Certa vez eu entrei numa loja em Joanesburgo que vende utensílios religiosos. E eles tinham lá o óleo à venda. Eu peguei no óleo, tinha o catálogo ali para ver a composição, o cheiro. Não tinha nada a ver com isto que está aqui descrito. Não é. E eu também não acredito que os óleos que nós vemos tenham essa composição e que obedeçam a essa descrição aqui. Então, só canela, o cheiro de canela é forte. É forte. Se você mete canela em qualquer líquido e você cheira o líquido, seja chá, qualquer outra coisa, você sente a presença de canela ali. Sim. É um cheiro muito forte. Se não tem canela, tu sabes que não tem canela. Sim. Então, essa é a fórmula. Certo. Então, dizíamos que temos essa fórmula, mas também temos na Bíblia o sentido, o azeite da forma figurada. Sim. Que abençoou muito a questão do Salmo 23, versículo 5.
Salmo 23, o nosso irmão, nosso amigo, o Senhor é meu pastor, rei. Nada me faltará. Deitar-me faz ver despacho, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me protege. Me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então, esta representação desse sumo pastor que me dá a honra e prepara um banquete, não perante os meus amigos, mas perante os meus inimigos, e ele unge a minha cabeça. Essa representação é uma representação espetacular de quem é que unge a quem. Ele está a dizer aqui que tu me honras ungindo a minha cabeça. É Deus. É Deus quem unge. Mas nós corremos para as junções. Não é? Corremos para as junções. Não, pastor, é simbologia, não pode? Eu não posso usar como um símbolo disso, como acontecia no Antigo Testamento. Eu acredito que mesmo o telespectador e o reverendo aprenderam bem a questão de tipologia com o professor Salvador Rucco e símbolo. E ele vai voltar para ainda vamos entrar fundo. Ele volta aqui para isso. Não, é preciso nós entendermos uma coisa à luz dessa questão de símbolos. Eu não gostaria de entrar na matéria do professor Rucco, mas eu queria dizer que tudo aquilo que está no Velho Testamento, na lei, era uma instrução. Certo. E queria convidar para ler Gálatas capítulo 3, aos Gálatas capítulo 3, versículos 24 e 25. Gálatas 3. Aos Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A questão de simbologia, aquilo que era símbolo, conduzia-nos à pessoa de Cristo. E agora Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou e está vivo. Então nós não estamos na sombra. Agora estamos a viver o real. Agora o Salmo 23 faz muito sentido para nós hoje, do que talvez para o tempo em que Davi entoou este hino. O Davi é muito dessas. A gente lê os Salmos e a gente encontra ali uma inspiração que nos leva. Exatamente. É por isso que mesmo a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo os desejos de Deus. É incrível. E se nós lermos o Salmo 45, versículo 7, nós veremos Davi também falando algo extraordinário sobre a unção. Salmo 45, versículo 7. Versículo 7. A Bíblia diz e ensina: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Com óleo de alegria. Esse óleo de alegria, para mim, é algo espetacular. Por quê? Porque no meio das vicissitudes, no meio das lutas, você ainda pode ser uma pessoa alegre, sem precisar de óleos vindos de qualquer lugar. Aquele que te unge é o próprio Deus. É o próprio Deus que te unge.
E se nós formos também para o Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Entendeu o sentido desse? Então, não é qualquer óleo que alguém vai derramar. Óleo do ímpio. Não é qualquer óleo que vai passar pela minha cabeça ou por alguma parte do meu corpo. Isto aqui é profundo. Então, este é profundo. Deixa-me ler isto aqui no livro, em João Ferreira de Almeida. Mais uma vez, eu acho que este é daquele tipo de coisas que não se pode ler uma vez. Salmo 141, versículo 5, ela diz e ensina. Se está tirando notas aí, caro telespectador, eu estou tirando as minhas. Salmo 141, versículo 5. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Eu acho que aqui está muito mais claro. Está mais claro no... Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. Quer dizer, ele prefere morrer, ser ferido, que ser derramado um óleo do ímpio, um óleo impuro. Quando o óleo impuro o leva à perdição e direto é um passaporte para o inferno. Pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Exatamente. Isto é muito importante porque quando nós entramos no Antigo Testamento, quando fazemos obras do Antigo Testamento, é importante que a gente obedeça a toda a lei. Exatamente. E se eu quero usar um determinado óleo, eu tenho que usar de acordo com a descrição do Antigo Testamento. E não... Mas olha, mãe, o óleo, este azeite, o que ele simboliza? O óleo simboliza... Porque no Antigo Testamento era óleo, no Novo Testamento é o quê? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Onde é que nós podemos encontrar isso? Talvez alguma escritura que nos possa elucidar sobre isso? Vamos... Vamos à parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Mateus 25. Acho que essa parábola é mesmo bem conhecida. Podemos, vamos lá, vamos deixar. Eu só queria uma escritura que nos pudesse talvez elucidar sobre isso. Há uma questão muito importante que nós não podemos deixar aqui de responder. Esta questão tem que ver com o fato de Tiago fazer menção ao óleo como alguns dizem como elemento de cura. Que interpretação que nós podemos fazer essa escritura? Primeiro temos que olhar para Tiago como pessoa. Sim. Não é? Tiago, discípulo de Jesus, irmão de Jesus. Tiago que... Isto é Tiago capítulo 5. Versículo 14 e 15. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver um cometido pecado, será perdoado. Sim. Então, estava a explicar sobre Tiago. Tiago, primeiro, para nós entendermos o contexto e podermos e não corrermos para a interpretação de que eu posso encontrar qualquer óleo e começar a ungir as pessoas e por aí fora. Sim. E primeiro tem que saber quem é Tiago. Sim. Tiago é discípulo de Jesus. Apóstolo que foi eleito para ser responsável pela igreja de Jesus em Jerusalém. Okay. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos de compreender. Jerusalém, essa igreja, qual era a natureza dessa igreja? Essa igreja era uma igreja que era constituída pelos judeus. Era uma igreja que ainda vivia sob esses elementos do Velho Testamento.
Porque nós encontramos o azeite no Velho Testamento também como um medicamento, com efeitos curativos. Então, quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, nós encontramos ali que o samaritano pegou naquele homem que foi assaltado. Sim. Isto é Lucas 10, versículo 34. Pegou naquele, lavou as feridas e ungiu com óleo e deixou numa estalagem e disse: tudo aquilo que ele gastar no meu regresso eu irei pagar. Então, mas nós também temos isso em Marcos. Sim. Marcos também, Marcos capítulo 1, também traz-nos esta experiência. É Marcos 16, perdão, Marcos 16, versículo 1. Ela diz assim, sem querer quebrar o seu fio. Passando o sábado, não, perdão, esta é do coiso, é do embalsamento, é Marcos capítulo 1, é mesmo Marcos capítulo 1. Mas pode continuar com o seu fio de pensamento, eu depois volto a ler. Então, eu preferia ir para Lucas capítulo 10, versículo 34. Ok, depois eu vou meter o Marcos. Depois Lucas capítulo 10. Versículo 34. Marcos 10, 34. Ela diz aqui e ensina, versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Exatamente. Exatamente. Agora, em Marcos capítulo 6, versículo 13, nós vemos... sim, essa mesmo que eu estava aqui à procura. É Marcos 6, 13. Dos discípulos de Jesus, né? Ela diz assim: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Com óleo. Esses discípulos, de onde é que saíam? Bom, esses discípulos eram judeus, né? Eram judeus, sim, enviados por Jesus. Sim. E Jesus operou debaixo da tradição judaica. Isto até nos levando àquela escritura de Paulo, que estava ali a explicar que ele, quando foi a Jerusalém, ele teve que entrar no templo e fazer os rituais, precisamente para não afastar ou não criar ali uma repulsão a priori com relação aos judeus. Aos judeus. E assim dar espaço para a pregação da palavra. Exatamente. E o que está a dizer, caro telespectador, porque quer-nos aqui explicar, é que a questão do óleo era cultural. Era cultural. Dos judeus. Era cultural dos judeus. E é como, se fosse aqui em Moçambique, era como beber água de cacana. Exatamente. 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 Né? Qualquer doença que a gente tem, malária, qualquer coisa, cólera, etc., bebe-se água de cacana. Exatamente. É bigres, é qualquer coisa. Então, naquele contexto, usava-se muito o óleo para a lavagem. Do Marcos 16, por exemplo, quando Jesus Cristo é deixado no sepulcro, as mulheres foram lá para untar ou ungir o corpo de Jesus com óleo. Com óleo. Mas ele já estava ali no sepulcro, né? Mas eles levavam para ungir corpos com óleo. A mulher, aquela mulher, a Maria, foi Maria, não é? Sim. Que derramou o óleo lá do alabastro. O alabastro até sobre Judas Jesus. Disse, como é que, mas que grande perda, como é que vai gastar algo de muito valor? Culturalmente eles usavam o óleo como simbologia de honra, até para quando dar honra a alguém, e faziam isso com óleo. E falou aqui da questão da cura, citado na parábola do bom samaritano, que ele usa do óleo para limpar as feridas. Exatamente. E no contexto de Tiago? No contexto de Tiago, ele é responsável por uma igreja em Jerusalém. É uma igreja tradicional, uma igreja que ainda estava pegada aos costumes judeus. Daí que Paulo e Pedro, em algum momento, desentenderam-se. Sim. Por causa dos rituais.
a igreja em Jerusalém ainda estava cumprindo os rituais, a circuncisão, tudo isso. Okay. Mas uma das coisas que é preciso observar quando nós interpretamos as Escrituras são as regras de interpretação, a questão hermenêutica. Por exemplo, se eu procuro um texto paralelo, na Igreja de Cristo, não vou encontrar outro que fale sobre ungir o doente. Por quê? Com óleo. Quando nós... Na verdade, aqui até não sabemos se essa unção esta unção com óleo, porque aqui está-se a falar de um doente. De um doente. Não estamos a falar aqui da unção que era feita aos sacerdotes. Não. Estamos a falar de unção que é feita a alguém que está doente. Que está doente. Não tem a ver com o derramamento do óleo que era feito aos sacerdotes. Não há nenhuma tipologia específica se é para fazer uma crucificação e por aí em diante. Mas nós entendemos aqui, de acordo com o que está a dizer também, que está-se a tratar de um doente. E esse doente precisava, de acordo com o que está a dizer aqui, é que para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Agora, se nós olharmos para o óleo como um símbolo que representa o Espírito Santo, que representa a separação, os presbíteros que são chamados, a quem ele se apresenta para orarem sobre ele, são presbíteros cheios da presença do Espírito Santo. E o óleo também funciona como algo que amolece, algo que amacia. Ok. Está a dizer aqui que o óleo é uma espécie de bálsamo. É uma espécie de bálsamo. Por isso que algumas traduções falam de unguento. De unguento, sim. Por isso que não há unguento em Gileade. Ok. Não, é um bálsamo, é algo que, olhando, por exemplo, para o mundo atual, onde a maioria das pessoas estão doentes, mas não só de doenças físicas, mas de doenças espirituais. Mas aqui diz, a oração feita com fé. Com fé. O que cura não é o óleo. Né? O que está a dizer aqui é que a oração feita com fé curará o doente. Não é o óleo, é a oração. A oração de fé. De fé. E essa oração de fé também não implica a fé daquela pessoa que recebe a oração. Eu oro com fé. É correto ou não é correto na igreja atual ao uso de óleo, o óleo ungido? Óleo ungido. Eu costumo ouvir água ungida. Água ungida, costumo ouvir água ungida, óleo ungido. Qual é a proveniência desse óleo? Qual é a fórmula desse óleo? Posso correr ali ao supermercado, comprar o óleo e ungir os doentes? Tinha que ser na base daquilo que nós vimos no Antigo Testamento, mínimo. No mínimo. E eu acredito que o óleo a que se refere Tiago não é óleo de mercado. Tá certo. Últimas considerações sobre o tema de hoje. Sobre o tema de hoje, dizer que a água e o azeite são símbolos que foram usados para nos levar a Cristo. Certo. Que nós devemos nos arrepender genuinamente e esquecermos que com água podemos purificar as nossas almas. Okay. Precisamos da água, sim, da palavra de Deus. Precisamos de Cristo em nós.
E precisamos da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Certo. Porque é o Espírito Santo que vai manter acesa aquela chama, aquele desejo de estarmos conectados com Deus através da oração, através do estudo da palavra, através da comunhão permanente com Deus. E eu queria também, sobre a água, dizer que vamos olhar para aquilo que as Escrituras dizem. Vamos olhar para a profecia de Ezequiel, capítulo 47. Vermos que água é essa. Aquela água que sai lá do templo. Aquela água que vai para o mar do Oriente e o mar do Ocidente. Aquela água que traz vida. Aquilo que vai vivificar aquilo que está morto. E se alguma coisa está morta na sua vida, é tempo de pedir a graça de Deus para que o Espírito Santo possa dirigir a sua vida e que possa beber desta água viva, esta água que, segundo as palavras do profeta Zacarias, não depende nem do inverno, nem do verão. Amém. Mas que ela permanentemente está lá e que faz com que a terra produza. Amém. E você vai ser uma pessoa abençoada se estiver debaixo da graça de Deus. Amém. Caro telespectador, e assim nós fizemos o programa O Verbo. Eu vou terminar este programa apenas com uma questão. Vou deixar que você reflita sobre isto. A palavra Cristo, de Jesus, Cristo significa o ungido. Jesus, o indivíduo, Cristo, o ungido. A questão que eu vou deixar aí para a sua reflexão é, se Jesus ele é o ungido, por que você necessitaria de uma outra representação? Responda. Este é o Verbo. Até quinta-feira.